Olá pessoal, estou eu aqui novamente nesse processo aí de superar essa crise, né, de um modo criativo, de um modo dinâmico e produtivo. E dando sequência aí ao nosso trabalho, nós vamos hoje ver mais uma etapa, né, das teorias da administração. Esse momento é um momento ímpar, né, que todos nós estamos envolvidos nele. Uma característica que tem em comum nesse momento é que todos nós estamos submetidos a ele, né, isolados por uma questão epidemiológica, de pandemia, na verdade, um isolamento social, mas conectados por meio da tecnologia, né? E vivendo uma ansiedade, uma insegurança muito grande que é típica de um momento de crise. E eu me lembro que nas nossas primeiras aulas a gente abordou esse tema e mal sabíamos, né, que estaríamos passando por esse processo todo agora. Né? A gente falou sobre o mundo VUCA, que tem a ver com exatamente com essa incerteza, volatilidade, ambiguidade, né? Que todo esse momento está nos passando. Né? E falamos também da disruptura, que é fazer o que fazemos de um modo mais rápido, de um modo mais produtivo, usando recursos diferentes. Nesse caso, eu estou dando a aula que eu já dava no momento de disruptura, ela se transformou com outro veículo, com um modo da tecnologia. Então, mal sabíamos que o que nós debatemos naquelas aulas, né, estaria agora sendo um cenário real, concreto, e todos nós estaríamos vivendo isso. E vamos ver como que a teoria da administração, nessa fase da matéria, pode contribuir para isso. Sejam bem-vindos. Esse material vai estar mais completo na aula. Então, lá na aula vai ter uma versão desse material com mais informações, com mais textos, né? Hiperlinks mais detalhados para poder ajudar na maior compreensão. Aqui eu vou dar um panorama geral para a gente poder entender aí essa fase da teoria da administração. Bora lá? Tamo junto? Então, esse panorama geral, né, como eu disse, tem a ver com o que nós vimos até agora e o que nós vamos estar vivenciando nessa unidade. A gente viu a teoria científica, vimos a teoria clássica e agora estamos vendo a teoria das relações humanas. A teoria burocrática, ela está entre a científica e a clássica, porém ela aí é o autor, que é o Kevenato, quem está seguindo o livro do Kevenato vai perceber isso, ele colocou a época em que Max Weber começou a trazer esses conceitos. Porém, a aplicação mais intensa da teoria burocrática ela veio um pouco mais tarde. Ela não tem uma escola específica, um momento específico. Ela é diluída em vários elementos das teorias, porém, na época ela foi colocada em 1909. Mas nós vamos ver a teoria burocrática em todas as teorias, vamos dizer assim. Quem está acompanhando pelo livro do Hidalberto Kevenato, nós estamos na quarta parte. Lá ele chama de abordagem humanística da administração. E o que seria, né, a teoria das relações humanas? Ela também é denominada como escola humanística. Foi desenvolvida principalmente por Elton Mayo, a partir da experiência de Hawthorne. Ela originou-se da necessidade de humanizar a administração, do desenvolvimento das ciências humanas e das conclusões dessa experiência de Hawthorne que nós vamos ver com mais detalhe. A abordagem humanística é uma corrente administrativa que enfatiza as pessoas, os grupos e as organizações informais e os grupos espontâneos existentes nas organizações. Ela revolucionou a teoria administrativa. Há uma migração dos aspectos técnicos e formais para os aspectos psicológicos e sociológicos. Ela surgiu na década de 30 nos Estados Unidos com o desenvolvimento das ciências sociais, em decorrência da Grande Depressão Econômica, ocorrida nos anos de 1929, onde a busca da eficiência nas organizações passou a ser intensificada.
Então, eu até chamei lá no fórum para a gente discutir, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Né? A gente está vivendo uma crise, uma pandemia, ela é universal, ela é mundial, está em todos os continentes praticamente hoje, e ela tem causado decorrências econômicas, sociais, econômicas. Nós estamos vivendo um momento de incerteza em relação à economia, bolsa de valores, às empresas, ao nosso próprio emprego. Sociais, porque nós estamos vivendo um momento de isolamento social, onde precisamos ficar em casa, precisamos ficar reclusos para poder contribuir para que não propague essa pandemia. Né? E isso tem decorrências importantes na saúde, no sistema de educação, no sistema de tecnologias. Então, vamos dizer assim, o estudo da abordagem humanística, ele vai, o tempo todo vocês vão perceber que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Né? E que a gente pode aprender com isso. Então vamos ver o que a gente pode aprender com essa teoria aí. A abordagem humanística ela foi um movimento em reação, né, reacionário aos princípios da abordagem da administração científica, uma abordagem clássica, que é a administração clássica e a administração científica. Ela traz um novo conceito às teorias da administração. Que conceitos são eles? Transfere a ênfase nas tarefas e na estrutura da abordagem clássica, né, que nós já vimos, para a prioridade com as pessoas e os grupos sociais. Ela teve origem no desenvolvimento das ciências humanas, na resistência da sociedade americana aos métodos antidemocráticos da teoria administrativa, da administração científica. A pesquisa realizada por Western Elliott Company, WSC, pelos pesquisadores da Universidade de Harvard, com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, conhecida como experiência de Hawthorne. E o desejo da empresa em conhecer melhor os fatores que influenciam a produtividade dos trabalhadores. Essas foram as origens da teoria das relações humanas. Bacana, né? Muito interessante. E aí vamos pegar um pouquinho do retrô. Essa imagem é uma imagem retrô, de aqueles álbuns antigos. Como que era o trabalho. Muito manual, mas já um conceito de série, né? Da Revolução Industrial. Grandes produções, né? Galpões. E desse cenário, quis saber, peraí, mas o que realmente influencia no desempenho humano? Como que a gente pode aumentar a produtividade das pessoas nesse cenário? Então, nesse grupo de estudos, né, financiado pelo Centro de Pesquisa dos Estados Unidos e pela Universidade de Harvard, surgiu o Kurt Lewin. Ele viveu de 1890 a 1930, que é bem próximo aí do que estava acontecendo. Né? E o que ele vinha estudando, né, antes da Revolução das Relações Humanas foi usado em grande escala nesses estudos. Quem é o Kurt Lewin? Ele foi um dos precursores das ciências da conduta, foi professor de psicologia na Universidade de Iowa, na década de 30. Seus experimentos na indústria mostraram que as atitudes da liderança têm correlação direta com a moral e a produtividade dos operários. Então, ele tem um estudo chamado Teoria do Campo. Muito interessante, que a gente vai ver com mais detalhe. E ao longo do curso, nós veremos também aí, em outras disciplinas a teoria do Kurt Lewin. Tivemos também, bacana aí, o Elton Meio. O Elton Meio, ele viveu de 1880 a 1949. Então, tudo que ele vinha estudando, né, antes da crise de 1929 e antes da Escola das Relações Humanas, foi fundamental para ele poder ser expoente aí nesse estudo. Quem é o Kurt Lewin? Ele é um médico e sociólogo australiano. Ainda na Austrália, ele estudou os aborígenes, que levou a ser
levou a ser sensível a múltiplas dimensões da natureza humana e chefiou a pesquisa de Hawthorne. Então ele foi o grande idealizador, o grande raçudo, vamos dizer assim, né, que levou adiante, né, esse entendimento a respeito da produtividade humana. Essa é a fábrica de Hawthorne, em Chicago, nos Estados Unidos. Então, Hawthorne é um bairro, tá? Um bairro dos Estados Unidos, no condado de Illinois, ok? Então, só para entender o contexto da experiência de Hawthorne, embora vocês terão mais detalhes dela no material que vai estar completo no Moodle. Além de um áudio, de um vídeo que eu já disponibilizei, que conta bastante sobre essa história. Então, a Western Electric fabricava equipamentos e componentes telefônicos, centrais de telefone, mesas centrais de telefone. Desenvolvia uma política de pessoal que valorizava o bem-estar dos operários, com bons salários e com condições satisfatórias de trabalho. Na fábrica havia um departamento de montagem de relés constituído por moças, meninas, que executavam tarefas simples e repetitivas, que dependiam de sua rapidez. A empresa não estava interessada em aumentar a produção, mas em conhecer melhor os seus funcionários, quando ela começou essa experiência. A fábrica de empresa americana de equipamentos eletrônicos é a Western Electric Company, por isso aparece muito com WEC, a sigla. O objetivo era verificar as condições físicas do trabalho e a influência sobre a eficiência do operário. Foi realizada em 4 fases. Essas fases estão bem detalhadas no material que vai estar complementando essa aula lá no Moodle. Foram escolhidos 2 grupos de trabalho. O primeiro grupo é um grupo de observação, um grupo experimental, aplicava-se condições diferenciadas para o estudo. O que eles queriam observar era potencializado nesse grupo, a luz, a ventilação. Então eles modificavam o ambiente desse grupo de observação. E o grupo de controle, sempre submetido às condições usuais de trabalho. O grupo de controle era um grupo que tinha interferências mínimas possíveis das condições de trabalho. Então o grupo de observação era modificado e o grupo de controle era um grupo, como se fosse assim, natural. Natural não era, porque já tinha uma pessoa pesquisando, tinha uma pessoa diferente ali observando aquele grupo que já modificava, mas a modificação era mínima, não era de estrutura, de layout e tudo mais. Desculpa. Então, essa experiência ela abriu para novos estudos da administração. Os estudos da teoria das relações humanas, então, ele trouxe novos elementos que deveriam ser considerados para entender essa relação entre trabalho e trabalhador, empresa e empregado, capital e trabalho, incluindo aí elementos sociais. Trabalho, trabalhador e relacionamento. Capital, trabalho e social, né? Podemos dizer assim. Então, quais são esses elementos? A motivação, que seria a energia interna que coloca o sujeito em movimento. Nós vamos estudar com detalhe esse item. Liderança, o efeito do líder no clima, nas relações, no estabelecimento de metas, no sentido que o trabalho passa a ter. Vamos estudar também isso aí com mais detalhe. Na comunicação, no modo de tornar comum algo que é importante para todos. Na organização informal, que está ligado aí a esse aspecto dos grupos, da liderança informal, das políticas, do network, vamos dizer assim, né? De como nós vamos estabelecer, além daquilo que está no organograma, relações que não são capazes de ser mapeadas diretamente pelas empresas. E na dinâmica de grupo. Né? E aí é importante entender que o Kurt Levy ele ajudou muito a entender esse processo aí de como que as empresas poderiam ser entendidas como um grupo. E como que um grupo funciona?
Quais são os papéis, quais são os elementos que interferem no grupo, como que um interfere no todo, o todo interfere no um. Então, muito interessante. Agora, eu queria salientar que para esses itens que foram decorrentes da Escola das Relações Humanas, eles serão estudados ao longo do curso todo. Motivação, liderança, comunicação, grupo, e outras disciplinas. Gestão de pessoas, comportamento organizacional, processos de gestão de pessoas, RH1, RH2, ok? Mas daqui eu já estou trazendo um panorama geral e para não ser muito repetitivo, eu vou dar a abordagem bem específica da época que nós estamos remetendo. Então, qual seria a crítica, né, que se faz muito, e vocês vão encontrar muito esses comentários aí em relação à teoria das relações humanas? Ela é uma oposição muito cerrada à teoria clássica. Né? Ela foi muito. Bateu muito de frente ao que vinha se falando de eficiência, eficácia. Né? Então, isso deixou um pouco. Fragilizou na época, porque ela foi muito científica, ela teve o apoio do Centro de Pesquisa dos Estados Unidos, ela teve apoio da Universidade de Harvard, então ela tem um caráter muito científico, muito metodológico, ela foi grupo de estudo, observação, foram anos de pesquisa, né, com cientistas. E aí a teoria clássica não, ela foi uma teoria mais empírica, foi pela experiência, foi pelo que estava vivendo naquele momento, e eram profissionais, eram engenheiros, não eram cientistas e pesquisadores. Então a teoria das relações humanas, às vezes ela é criticada porque ela pegou pesado, né? Esse pessoal aí está brincando de pesquisar. Nós estamos pesquisando. Uma inadequação da interpretação dos problemas das relações, porque como eram cientistas, né? Eram pesquisadores, não eram executivos que estavam dentro das organizações, no caso da experiência de Hawthorne, por exemplo, né? Que ela foi buscar o caminho da ciência, do pesquisador, né, para poder dar esse cenário. E aí, algumas vezes, a gente percebe que ela fica um pouco distoante da realidade. É uma crítica também, mas que não perde a essência, que eu acho que só tem a ganhar. A concepção ingênua do operário, trabalhador feliz, como trabalhador insatisfeito. Então, é como se pegasse uma ênfase, e essa era a proposta da pesquisa, a ênfase no indivíduo, a ênfase na relação dele com o trabalho. Né? E o Elton Mayo já entrou para essa pesquisa com uma visão de estudos que ele vinha fazendo, né, na Austrália já há bastante tempo. E então ele já tinha um olhar, uma tendência dele. Né? Então o olhar dele era para isso, era para o operário. E às vezes ela é criticada por estar tendo muita ênfase, né, nessa relação do operário. E as limitações do campo experimental. Foi uma fábrica. Né? Ela não tem uma amostragem mais ampla. Embora tenha todo rigor científico, foi uma fábrica. E a parcialidade das conclusões, que também é uma crítica. Foi restrito à organização informal. Né? Eles não deram muita ênfase porque também não era o objetivo da pesquisa. Né? Muita ênfase é o que já vinha fazendo, de eficiência, eficácia. Eles foram ligar ali. Como que as pessoas funcionam na empresa, do modo que elas funcionam em casa, funcionam na escola, funcionam no dia a dia. Eu acho que essas são as críticas principais que aparecem na Escola de Relações Humanas. Então, quais foram as conclusões da experiência de Hawthorne? Eu estou dando muita ênfase em Hawthorne porque é o celeiro, foi dali que nasceu tudo. Né? O nível de produção é resultante da interação social. ênfase no comportamento social dos empregados, recompensa versus satisfação social, não é só o dinheiro. Grupos informais, tem network, tem politicagem, tem trairagem, tem relações ali que ficam fora dos bastidores, né, fora do pano de frente. Né. Relações humanas, as pessoas estão com necessidades sociais também e levam isso para as organizações. Importância do conteúdo do cargo, não só da tarefa, mas o que aquele cargo representa, o impacto que ele vai ter, e ênfase nos aspectos emocionais. Eu tenho sentimento, a minha vida
pessoal é uma coisa, a minha profissional é outra. Não, é uma coisa só. E a empresa precisa dar conta disso. Então, eu diria que com a civilização industrializada, o trabalho é uma atividade tipicamente grupal. Não dá para ser só série, isolado. O operário não reage como um indivíduo isolado, mas como um membro de um grupo social, porque a gente vem de uma sociedade, a gente vem de família, a gente vem de grupos sociais. E levamos isso para as empresas. A tarefa básica da administração é formar uma elite de administradores capazes de compreender as pessoas e de comunicar através de chefes democráticos, persuasivos e simpáticos. Passamos de uma sociedade estável para uma sociedade instável. Faltou a palavra aí, instável. O ser humano é motivado pela necessidade de estar junto e ser reconhecido e receber uma adequada comunicação. Então isso aí é muito... Olha para você ver que em 1929, no início lá do século, já se falava em tudo que a gente está discutindo hoje. Né? Então a teoria da administração ela é muito importante. Porque o que se fala hoje já é algo que vem sendo estudado, vem sendo pesquisado e desenvolvido. E a apreciação crítica às relações humanas foi o que nós falamos, né? Só para revisão, então a oposição acirrada à teoria clássica, inadequação da visualização do problema das relações industriais, concepção ingênua e romântica do operário, limitação do campo de estudo, que foi só uma fábrica, parcialidade das conclusões, porque Elton Meio já tinha uma tendência a focar no indivíduo, a trazer um olhar diferente do mecanicismo, ênfase nos grupos informais e enfoque manipulativo das relações humanas. E aí a gente pode comparar aí, né, uma evolução conceitual da teoria clássica, que é a científica e a clássica, e a teoria das relações humanas. Então, abordagem, modelo de homem, comportamento do indivíduo, comportamento funcional do indivíduo, incentivação, fadiga, unidade de análise, conceitos da organização e representação gráfica. Então, nesse caso, o material vai estar disponível para vocês e eu queria que vocês observassem essa comparação. É possível fazer uma linha comparatória. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que foi muito importante nesse estudo, que é a questão ali do modelo de homem. Então, na teoria clássica, chamada também de mecanicista, o modelo de homem era economia racional, vantagens financeiras. Já na teoria das relações humanas, o modelo de homem é um racional emocional. Então, incluiu aí no racional o emocional e motivado por sentimentos. Então não é só a relação econômica que faz a gente ter produtividade e engajamento. É também uma relação emocional. A relação racional diz respeito a um contrato de trabalho, uma jornada de trabalho, benefícios negociados, né? Tudo bem. Mas o emocional diz que esse contrato de trabalho ele é incapaz de trazer tudo que é dos meus sentimentos, das minhas aspirações, dos meus sonhos. E isso é importante ser considerado. Então, existe o contrato formal e o contrato emocional com as empresas. E é importante dar ênfase nisso. Não é só o contrato formal, que se resolve lá com o direito do trabalho. E aí tem as referências, é importantíssimo vocês buscarem essas referências. Quem está seguindo pelo livro do Kevenato, viu que a gente está na parte 4. Né? No livro do Maximiano, ele é mais geral, ele está quase que reproduzindo os capítulos do Kevenato de uma forma mais uma outra organização. E quem está seguindo pelo livro que eu disponibilizei no ambiente, também vai perceber que a gente está muito parecido aí com o que o Kevenato vem trazendo, tá bom? Eu desejo aí bons estudos, é uma teoria muito interessante, é um momento muito interessante que nos remete a
a esse estudo da teoria, né? Então, estamos aprendendo juntos muita coisa aqui, né? A gente está fazendo a disruptura de vocês enquanto alunos, acompanhando uma disciplina num ambiente virtual, mas que não é EAD só, porque nós estamos aqui interagindo com vocês, nós estamos aqui, não é simplesmente postando materiais no ambiente, então havendo uma interação, que é interessante isso, né? É diferente do curso à distância somente. No curso, nesse curso a gente está trazendo elementos do EAD, da EAD, que é a educação à distância, para o que seria a educação presencial. Então, essa disruptura foi necessária e estamos aprendendo a fazer isso juntos. Alguns mais adiantados, outros começando agora, mas o fato é que estamos juntos. E o VUCA é essa confusão, essa volatilidade, essa ambiguidade, essa complexidade, né? E que a gente está vivendo aí nesse momento de crise e de pandemia. Eu desejo bons estudos, desejo que vocês realmente já estejam com uma rotina mais ou menos implementada, porque nesse momento é muito importante ter essa rotina na parte física, alimentação, na parte dos estudos, para que a gente possa sair vitoriosos e grandes desse momento. Um beijo para as minas, um abraço para os manos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.